Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 25ª sessão ordinária da atual legislatura. Peço à senhorita secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior, realizada em 11 de março de 2014. Ata da 24ª sessão ordinária da legislatura 2013/2016, realizada no dia 11 de março de 2014. Aos 11 dias do mês de março de 2014, às 20 horas, na sala de sessões, Honorato Ferreira da Silva, da Casa de Leis, Dr. Sebastião de Souza Ribeiro, da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, realizou-se a 24ª sessão ordinária da legislatura 2013/2016, sob a presidência do vereador Rafael Macherim Montoro e mais as presenças dos seguintes parlamentares: Denise Nogueira de Oliveira Andrade, Neide Aparecida Fernandes de Paula e Silva, João Batista Capelo, Jorge Pio Serafim, Milton César Palmiro, José Ricardo Louro, Benedito Barbeiro e Fernando César dos Reis Vasconcelos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 25 de fevereiro de 2014, a qual, colocada sobre a deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Logo após, o senhor presidente determinou a leitura das matérias do expediente, de cuja pauta constou: recebido do Executivo, ofício número 094/2014, de 6 de março de 2014, enviando o projeto de lei número 066/2014, de 6 de março de 2014, em regime de urgência. Colocado o regime de urgência em deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Recebidos diversos, nada constou. Recebido do Legislativo, indicação número 006/2014, de 6 de março de 2014, subscrita pela vereadora Neide Aparecida Fernandes de Paula e Silva, apresentando sugestões ao Executivo que especificam: indicação número 007/2014, de 6 de março de 2014, subscrita pelo vereador João Batista Capelo, apresentando sugestões ao Executivo que especificam: e indicação número 008/2014, de 6 de março de 2014, subscrita pela vereadora Neide Aparecida Fernandes de Paula e Silva, apresentando sugestões ao Executivo que especificam. Ato contínuo, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores. Não havendo interessados em manifestar-se, o senhor presidente dispensou a pausa de 10 minutos antes de iniciar a ordem do dia. Esclareceu o senhor presidente que será deliberado e votado na presente sessão, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 066, de 6 de março de 2014. Logo após, foi feita a chamada regimental, que acusou a presença de todos os parlamentares. Já com os pareceres favoráveis das competentes comissões de mérito, passou-se a ordem do dia. Colocado o projeto de lei número 066/2014, de 6 de março de 2014, em primeira e única discussão e votação, recebeu aprovação por unanimidade. Fim desta etapa, franqueou-se a palavra para explicações pessoais. Não havendo interessados em manifestar-se, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual eu, Fernando César dos Reis Vasconcelos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. São Sebastião da Grama, 11 de março de 2014. Está em votação a ata que acabou de ser lida. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovada por todos. Peço à senhorita secretária que faça a leitura do expediente do Executivo. Ofício número 119/2014. Senhor presidente, em anexo, estamos enviando a Vossa Excelência, a fim de que sejam apreciados por essa egrégia Casa de Leis, os projetos de leis abaixo relacionados em regime de urgência, com suas respectivas justificativas, com fundamento no artigo 58 da Lei Orgânica do Município de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo. Projeto de lei número 067, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77,
todos de 20 de março de 2014. Aguardando as providências necessárias, usamos do ensejo para expressar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, José Francisco Marta, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 067, de 20 de março de 2014. Revoga a Lei Municipal número 109, de 15 de junho de 2011 e dá outras providências. Projeto de Lei número 068, de 20 de março de 2014. Revoga a Lei Municipal número 117, de 15 de junho de 2011 e dá outras providências. Projeto de Lei número 069, de 20 de março de 2014. Revoga a Lei Municipal número 175, de 15 de fevereiro de 2012 e dá outras providências. Projeto de Lei número 070, de 20 de março de 2014. Revoga a Lei Municipal número 185, de 13 de junho de 2012 e dá outras providências. Projeto de Lei número 071, de 20 de março de 2014. Revoga a Lei Municipal número 195, de 27 de junho de 2012 e dá outras providências. Projeto de Lei número 072, de 20 de março de 2014. Revoga a Lei Municipal número 012, de 27 de março de 2013 e dá outras providências. Projeto de Lei número 073, de 20 de março de 2014. Autoriza a doação diária à empresa que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 074, de 20 de março de 2014. Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Projeto de Lei número 075, de 20 de março de 2014. Altera a redação dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Municipal número 026, de 24 de junho de 2005 e dá outras providências. Projeto de Lei número 076, de 20 de março de 2014. Dispõe sobre a criação de cargo público de provimento em comissão e dá outras providências. Projeto de Lei número 077, de 20 de março de 2014. Autoriza a desafetação e a doação de imóvel à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, de São Sebastião da Grama e dá outras providências. Está em deliberação do plenário o regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado o regime de urgência. Ofício número 120/2014. Senhor Presidente, em anexo, estamos enviando a Vossa Excelência, a fim de que seja apreciado por essa egrégia Casa de Leis, o projeto de lei número 078/2014, de 20 de março de 2014, em regime de urgência, com sua respectiva justificativa, com fundamento no artigo 58 da Lei Orgânica do Município de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo. Aguardando as providências necessárias, usamos do ensejo para expressar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, José Francisco Marta, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 078, de 20 de março de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a acrescentar área de imóvel rural ao perímetro urbano do município e dá outras providências. Está em deliberação do plenário regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado o regime de urgência. Peço à senhorita secretária que faça a leitura do expediente de diversos. Excelentíssimo senhor, doutor, digníssimo presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo. Referente ao ofício da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, número 015/2014, a manifestação com pedido de sustentação oral na sessão de julgamento das contas já designada pela presidência. Peço à senhorita secretária que faça a leitura do expediente do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2014. Dispõe sobre a deliberação da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama
no julgamento das contas do ex-prefeito engenheiro florestal Emílio Bison Neto, deste município, conforme parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC 001416/26/11, referente ao exercício de 2011. Requerimento número 004/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, requeremos à mesa, nos termos do artigo 37, inciso 10, combinado com o artigo 81, inciso 14, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião da Grama, solicite ao senhor prefeito municipal que seja enviada a esse legislativo a seguinte informação: encaminhar a esta Casa de Leis cópias da relação de todos os funcionários que recebem gratificações, entre parênteses, 20%, 30% e 20 mais 30%, com seus respectivos percentuais e horas extras com suas quantidades de horas, especificando nome e função de tais. São Sebastião da Grama, 20 de março de 2014. Vereador João Batista Capelo. Justificativa. O presente requerimento visa coletar dados para darmos ciência aos munícipes. São Sebastião da Grama, 20 de março de 2014. Vereador João Batista Capelo. Moção de apoio. A Câmara Municipal de São Sebastião da Grama apoia a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, junto ao ofício enviado ao secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, onde vem com acatamento e respeito à ilustríssima presença de Vossa Senhoria para solicitar o afastamento de funcionário público estadual devido à necessidade de atuação profissional do mesmo na referida Prefeitura. Esclarece que a funcionária pública estadual Elza Oliva da Silva, pertencente ao quadro da Secretaria de Estado da Educação, onde ocupa o cargo de agente de organização escolar efetivo. A funcionária pública está afastada pelo período de 2 anos do referido cargo e hoje está prestando serviço junto ao município de São Sebastião da Grama, respondendo pelo cargo de gerente de educação, para dar continuidade do trabalho à frente do setor educacional do município. Desta maneira, a presença da funcionária pública estadual Elza Oliva da Silva é condição ímpar para que os resultados positivos já alcançados em apenas tão pouco tempo possam ocorrer durante todo o período da atuação da atual administração municipal, isto é, até o final do ano de 2016. Tal pedido se faz necessário também, considerando que não temos nenhum funcionário público estadual afastado junto ao município, conforme certificado pela encarregada de recursos humanos da Prefeitura Municipal, a qual comprovada ainda o afastamento de funcionários públicos municipais colocados à disposição do Estado. Acreditando que seremos pontualmente atendidos à hora requerido, reiteramos protestos de elevada estima e apreço. Justificativa. A presente moção visa apoiar a solicitação da Prefeitura Municipal, junto ao secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, para o afastamento da funcionária pública estadual, a senhora Elza Oliva da Silva, devido a seu excelente desempenho no cargo de gerente de educação na referida Prefeitura. Plenário, 25 de março de 2014. Vereadores: Rafael Macheirin Montoro, João Batista Capelo, Fernando César dos Reis Vasconcelos, Neide Aparecida Fernandes de Paula e Silva, Jorge Pio Serafim, Milton César Palmiro, Benedito Barbeiro, Denise Nogueira de Oliveira Andrade e José Ricardo Louro. Por ter sido protocolado fora do prazo regulamentar, gostaria de consultar o plenário sobre a inclusão do projeto de lei número 078/2014 na pauta da ordem do dia da presente sessão. Todos estão de acordo? Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Alguém gostaria de falar? Senhor presidente, Pois não. eu ia parabenizar o atual gestor pelo projeto de lei número 74,
certo? Isso sim, agora sim, dando o primeiro passo para o futuro. Cuidando das nossas águas, dos nossos resíduos, entendeu? Ninguém pensa nisso, pensa em obras. Essas obras, às vezes insignificantes, trazem grandes resultados no futuro. Eles têm Está tendo necessidade, os né? problemas com água aí. Então, nós estamos atrás. Podia ter, né? Nós está correndo na frente, sempre tentar um passo na frente dos outros. O grande aprendizado foi um grande projeto excelente, ao meu ver. E também o projeto de lei número 77, pelo sentido de solidariedade que ele teve com a PAI. Certo? Que vem anos aí, a luta correndo atrás, todo mundo promete, mas ninguém faz nada. Agora chegou a hora. Parabéns, né, pelos dois projetos, também concordo com suas palavras. Mais alguém gostaria? Convido o senhor Hugo Cossi a ocupar a tribuna durante 15 minutos, segundo o artigo 185, letra E do Regimento Interno, para se manifestar sobre o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, relativo às contas anuais de 2011. Presidente, antes de começar a falar, gostaria só de indagar Vossa Excelência se essa minha fala agora vai ser após precedido de algum comentário dos novos vereadores, ou serei eu a falar, como juiz de defesa, por último e após a votação. Só essa consulta. Fica a critério de algum vereador. Se tiver alguma dúvida em consultá-lo, tá bom? Queria, nesse primeiro momento, dar minha boa noite a todos aqui presentes. Boa noite. Aos vereadores. E para mim é uma grande satisfação estar aqui em São Sebastião da Grama, pela segunda vez nesta Câmara, no qual fiz em julho aqui, durante essa Bíblia que aqui está aberta na presença. E gostaria de constasse em ata, a princípio, uma homenagem que eu faço, que sempre faço quando eu compareço a julgamentos de Câmara, ao Dr. Volgran Junqueira Ferreira, meu grande professor, ex-prefeito da Prata, pai do meu querido amigo deputado, PT Paulo Teixeira, a quem eu tive grande prazer em conhecer, foi advogado do meu pai, em Vargem Grande do Sul, e a quem há muito me ensinou sobre a gestão pública, sobre o trato com os novos vereadores. Então gostaria de constar em ata essa homenagem que eu faço a esse grande doutrinador. Será atendido o pedido do senhor. Faço minha homenagem a todos os vereadores aqui presentes, na presença do nobre presidente da Câmara, que eu admiro. Me tocou agora o seu sobrenome do meio, Masquerim. Eu tive a oportunidade no ano 2009, com Pedro Trevisan de Vargem do Sul, conhecer a terra do Fernando Masquerim, Torvedor, lá na Itália, conhecer seus parentes. Então, para mim é um grande orgulho estar aqui. Nobres vereadores, eu sei que Vossas Excelências, e para mim isso é natural, que cada um tem essa consciência. Eu não venho aqui ser a voz do prefeito Emílio, que hoje está presente, para ser a voz da consciência de Vossas Excelências. Não, eu não tenho essa missão aqui. Trabalho com câmaras municipais e tenho a certeza, a ciência, que Vossas Excelências foram eleitos pelo povo, estão aqui para fazer essa decisão. Contudo, é dever desse advogado que vos fala, é dever dessa pessoa que aqui hoje faz presente, que com todos os defeitos que eu tenho, e as pessoas que me conhecem sabem, mas um defeito eu não tenho, eu não posso ter, é julgar alguém sem antes eu ter uma certeza absoluta sobre fatos que foram levantados no parecer da Comissão de Orçamento e Finanças aqui nessa Câmara. E esse argumento que eu faço não é um desrespeito ao nome do vereador Milton, que eu admiro, professor do meu cunhado, que eu acabei de saber. Muito pelo contrário, o argumento jurídico que eu coloco a Vossas Excelências. Será possível que hoje, nessa Câmara Municipal, nós já vamos dar uma condenação ao prefeito Emílio
de um fato que ainda está em apuração perante o nosso Poder Judiciário. O Tribunal de Contas compareceu em São Sebastião da Grama, analisou educação, saúde, transporte e deu um parecer de aprovação dessas contas. Ora, Vossas Excelências podem negar, mas novo advogado, há um fato público notório na cidade, onde há acusações de desvio de cheque, onde há a questão da verba federal aqui. Mas será possível que um cidadão não merece um direito de defesa? Eu não tenho uma decisão judicial pronta, acabada, definida sobre esses cheques. O Tribunal de Contas sequer se manifestou sobre eles e hoje aqui nós vamos decidir a elegibilidade do prefeito que quer queira ou que não queira, em 8 anos fez obras nessa cidade. Fez obras. É difícil. O advogado que vos fala de Rio Grande do Sul, sabe quem conhece realmente aqui? Conheço, frequento aqui em São Sebastião da Grama, com vários clientes, com parentes aqui, né? Mas, quando esse processo chegou à minha mão, após a intimação do ex-prefeito Emílio, já havia sido feito parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, novo vereador Capelo. Quando esse processo chegou na minha mão, o decreto que hoje vocês vão julgar já estava feito. É essa justiça que nós queremos hoje nessa Câmara Municipal de São Sebastião da Grama? Se antes do parecer da comissão tivesse sido aberto vistas à defesa do Emílio para poderem aí sim tentar argumentar, não. Se faz o parecer contrário, com todo respeito, eu não estou criticando, estou colocando fatos jurídicos. Se faz o decreto já reprovando as suas contas e aí sim, após isso, o cidadão é intimado. Vossas Excelências estão fazendo jurisprudência. Se assim é com o Emílio, será com todos nós aqui presentes. Faça essa defesa depois. É essa jurisprudência que será gravada na ata, que a nova secretária lê toda a sessão após. É essa jurisprudência que nós vamos criar aqui em São Sebastião da Grama? Se é essa, estamos prontos para votar. O processo está aqui, presidente do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas? Não veio o processo? Não. Só veio parecer? Só apareceu. O Tribunal de Contas aprova? A gente não vai votar o processo, a gente vai votar o parecer da comissão. Aí, o Tribunal de Contas aprova a gestão do ex-prefeito no ano de 2011. É levantado 2 questões que não constam nesse processo. E mesmo assim, vamos votar contra o Tribunal de Contas sem ter acesso ao processo? Todos tiveram acesso ao processo, não foi negado a ninguém. Não teve quem não teve curiosidade de acompanhar o processo, doutor. Isso é a conclusão de todos os vereadores, o que o presidente está falando? Vocês leram documento por documento desse processo? Enfim. Eu não estou falando que eles leram, eu estou falando que eles tiveram acesso. Se teve interesse, cada um teve acesso livre para acompanhar as contas. Enfim, foi levantado 2 fatos. Olha, tem aqui uma CPI aberta nessa Câmara Municipal questionando uma questão de verba federal. Uma questão referente a um termo de convênio de 2008, num contrato aqui feito, onde foi feita uma CPI aqui que não foi respeitado também o direito de defesa do prefeito Emílio presente. É uma questão de verba federal, que o Tribunal de Contas sequer se manifestou e o prefeito se defende ainda ao governo federal. Nesse processo, que foi um edital pelo valor global, o valor global da empresa vencedora foi o menor preço daquele edital.
Aí é levantado que em vários itens desse edital, em vários nobres vereadores, 2 itens apenas, é constatado que talvez houvesse um superfaturamento. Doutor, por gentileza, um Não é minutinho. verdade. Um minutinho. O vereador que já São falou. 36 apontamentos. Não é verdade o que o senhor está dizendo. São 36 apontamentos. O vereador quer falar. Pode constar na ata. Peraí. Os nossos trabalhos aqui, quem toma conta somos nós. Sim, eu estou Então o senhor não precisa orientar nós, que nós estamos lá para o senhor trabalhar aqui. Presidente, Vossa Excelência, mas como está gravando as decisões de cada Por um, favor, silêncio. o meu pedido é feito e Vossa Excelência decide. Eu pedi para constar em ata, está gravado o meu pedido, está gravada a fala do vereador, Vossa Excelência decidiu. O que eu gostaria que o senhor soubesse, Não tem problema. o que eu gostaria que o senhor soubesse é o seguinte: É que eu não posso deixar de fazer o pedido. Já catei Vossa Excelência. pode fazer qualquer pedido que o senhor quiser, fique à vontade. 2 itens desse edital foram considerados acima do preço. Apontados por qual entidade que o senhor citou, por gentileza? Essa defesa está aí, Vossa Excelência. Se leram a defesa que eu apresentei, que tive que fazer ontem, tem essa justificativa apresentada pelo prefeito ao governo federal. E se for comparado o que foi gasto nesse edital com os gastos das mesmas obras em outras cidades, São Sebastião da Grama está com um valor bem inferior. Isso está no processo. Agora, isso está na defesa que o prefeito Emílio encaminhou ao governo federal. Está aí o documento da defesa que ele apresentou para vocês terem ciências. Agora, se já há pré-julgamento, esse advogado que vos fala, se fala como simulacro de justiça. Se já entraram aqui com julgamento pré-concebido, para que esse advogado vos fala então? Para que essa justiça que nós estamos aqui? Se já tem um julgamento pré-concebido, estou falando para quem? Ou nós temos uma imparcialidade nesse caso, hoje, perante Vossa Excelência? Só peço isso, imparcialidade. Imparcialidade. No quadro comparativo da defesa que foi anexado, foi feito um quadro comparativo dos mesmos serviços dessa licitação que em São Sebastião da Grama. Serviços de locação de obra, que nesse edital custaram R$ 859, em São José do Rio Pardo custou R$ 2.836. Em Tambaú, R$ 2.107. Essa é a realidade. Lajes pré-fabricadas, nesse edital da Prefeitura de Grama, R$ 34.700. Em Rio Pardo, pasmem, R$ 100.000. A válvula de pé de crivo, o senhor tem o valor dela aí ou não? A válvula de pé de crivo, o senhor tem o valor dela aí, de 1,5 polegada ou não? Vergas e contra-vergas. É de 10 mil o valor dela. Estou concedendo a parte do presidente da Câmara por 3 minutos enquanto eu tomo água. Peça água, filho. Você pode fazer. Isso. Então o senhor pega, nós temos alguns valores aqui. Do jeito que o senhor coloca a situação, deixa transparecer que nós acordamos um dia de manhã, temos algum problema particular com o ex-prefeito, e não foi isso que aconteceu. Tá? O FNDE e a CGU encaminhou dados para a Prefeitura Municipal e para a Câmara Municipal. O senhor faz favor de virar para mim que eu estou falando com o senhor? Faça favor de virar para mim que eu estou falando com o senhor. Eu não me tato com esse tom de desprezo, que eu não mereço esse desprezo, nem preciso dele. Aqui tem um processo na minha mão, encaminhado à Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, no dia 5/3/2014, onde esse mesmo Tribunal de Contas de Mogi Guaçu encaminhou, e eu vou ler um pedaço para vocês entenderem, a esta Igreja, Corte de Contas, pelo então presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, ficou determinada a abertura de autos próprios para análise do contrato em questão. Contrato esse, CPI, da creche Pro Infância. A fiscalização concluiu pela irregularidade do procedimento licitatório
do contrato e do termo aditivo examinado. Folhas 460/469 e 473/474. Assim sendo, à vistas das falhas verificadas no relatório da fiscalização, assino com fundamento no artigo 2º, inciso 13º da Lei Complementar Estadual, número 709/93. Então, esse aqui é um processo que chegou para a Câmara, que foi aberto um apartado em relação à construção da creche pró-infância, tá? Pelo mesmo Tribunal de Contas que aprovou as contas de 2011. Só isso, pode continuar. Esse documento está constando no parecer do orçamento? Sim. Que orçamento? O parecer da finanças de orçamento? Esse documento que você acabou de ler está constando no parecer do vereador? Não. Então, depois o senhor dá acesso, também está me pegando surpresa. Não, isso aqui o senhor procura no tribunal. Cobertura. O que em São Sebastião da Grama custou R$11 mil, em São José do Rio Pardo 37 mil, em Tambaú 27 mil. Vamos lá. Revestimento interno. Nessa licitação, São Sebastião da Grama 7 mil, São José do Rio Pardo 24 mil. 24 mil. Tambaú 29 mil. 29 mil. Por aí vai. E por aí vai. Este apuração perante o governo federal, que ainda está em apuração, que está em defesa do novo prefeito Emílio, que está presente, que foi puxado para reprovar o parecer do Tribunal de Contas. Da mesma forma que o novo presidente da Câmara leu um parecer que chegou, eu sustento a defesa do prefeito no próprio parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aprovou as contas dele. Se a Justiça vai condená-lo pela questão de cheque, que aqui, já de antemão, vocês estão aí no documento, um laudo já feito em alguns cheques, que as assinaturas foram falsificadas, a Justiça está aí. Isso tem que ser apurado. Isso tem que ser... Lógico, eu não estou aqui, eu não mando em cada de Vossa Excelência. Vocês vão votar de acordo com a consciência de cada um, né? Acho que é isso. Mas cercear a defesa do advogado que vos fala e nada contribui para a justiça. Você que às vezes chateia, né? O advogado falou uma coisa, me chateou, vou contrariar. É um direito também. Mas vejam bem, Vossa Excelência, como o presidente da Câmara disse, teve acesso ao processo. Se tiver acesso, as interrupções são para quê? Então, para quê então, se você não tiver acesso a tudo? É 180 dias de trabalho. Isso. Só que de 180 dias o novo prefeito foi intimado depois de concluído os fatos. Essa é a realidade, não. É prova documental. Novo vereador Capelo, pegue as datas. O decreto, veja a data do decreto e veja a data que o prefeito foi intimado para estar defendendo hoje aqui. Se ele teve 180 dias, que Vossa Excelência teve? Teve mais, desde 2011. Para se defender, só que ele manifestou. Para se defender aqui, ele foi intimado após o decreto feito. Não sou eu que estou falando, é o documento que está no processo. Olha bem, a CPI, nós não inventamos prova para ninguém. Os caras vieram aqui falar com a própria boca deles. É tudo gravado. Maior transparência possível. Não se questiona os valores, a qualidade e a forma que foi feita essa creche. Decreto Legislativo número 1 de 2014, feito no 27 de fevereiro de 2014. O decreto fala o seguinte: fica rejeitado para ser prévio. Sabe que data que o prefeito foi intimado? Depois do dia 29. Dia 10 de março. Já estava feito o decreto, novo vereador. Isso é justiça? Estou falando a justiça do regimento interno, porque ele tinha que ser intimado antes. Não, o regimento está seguindo corretamente. O decreto, Opa! o parecer... Aqui está sendo feito de acordo com o regulamento interno nosso. O parecer da comissão, 27 de fevereiro, intimação do prefeito dia 10. Eu sei, vocês ainda decidem se o prefeito pode ser intimado depois. Eu já falei desde o começo.
Aqui, ó, eu tô com o regimento. Estou com o regimento na mão aqui, ó. Lembrando que, acima do regimento interno, há o artigo 5º da Constituição Federal, que garante a todos, não só a Emília, cada um de nós, o princípio do contraditório e ampla defesa. Se contraditório é fazer defesa depois do parecer da Comissão do Orçamento, eu não sei o que o artigo 5º da Constituição Federal, que está acima do regimento interno. Artigo 5º da Constituição Federal, devido ao processo legal, a todos, doa a quem doer. Se isso for respeito ao contraditório, vamos reescrever o artigo 5º da Constituição Federal. Agora, a polêmica está instaurada porque o ex-prefeito Emílio não teve a oportunidade de apresentar seus argumentos ao nobre vereador que foi voto divergente ao vereador. Viu que ele tinha votado. E nós estamos nessa discussão aqui em cima do advogado. Não, eu respeito essa Câmara, já falo de novo, respeito aos vereadores, ao presidente, ao primeiro secretário, ao segundo, ao tesoureiro, nobres vereadoras. Mas se nós vamos votar um decreto, Vossa Excelência estão criando jurisprudência. Doutor, expirou o tempo, mas se deseja falar mais alguma coisa, pode ficar à Se o senhor vontade. me permitir. Pode ficar à vontade. Desculpa, viu, Gabriel? É uma questão da oratória, eu respeito Vossa Excelência, eu digo até. Estou chamando de Vossa Excelência, não é de sarcasmo, não é o jeito que eu falo. Quando a gente vem aqui perante. Para mim, os vereadores são excelência. Muito me orgulha e muito me envaidece quando, no Estado democrático, nós podemos discutir aqui abertamente. Com certeza. E diversidade de posições não quer dizer que eu vou, vamos falar assim, de brigar, não, acho que a democracia é assim, não é? Se eu não puder chegar aqui e falar uma versão, eu não, que democracia? Essa aqui é a casa das leis. Está aberta, Isso aqui é à a disposição aí, para quem quiser vir. Então não se sinta de maneira nenhuma ultrajado e ofendido por uma defesa que é apresentada, que é um lado da moeda, que é um lado do que está ocorrendo, que se está ocorrendo, desculpe falar isso, um pré-julgamento do ex-prefeito Emílio, não por Vossas Excelências, mas não aqui, mas por tudo que está sendo divulgado no Facebook, internet, isso é verdade. Agora, só tem um parecer que dá indícios que há assinaturas que foram falsificadas. Como é que eu decido isso hoje para reprovar as suas contas? É isso que eu estou falando. É só isso. Se o governo federal ainda está para decidir essa questão da creche, ainda está, o prefeito está ali, se qualquer esclarecimento, eu autorizo ele falar também. Lógico, eu não sou eu que estou passando. Autorizado, se quiser explicar. Sabe, meu presidente, ainda tem isso. Ora, se manter o parecer do Tribunal de Contas, a apuração do chefe não vai parar, a apuração da creche não vai parar, o promotor está apurando a ação civil pública, ele pode perder cargo, pode ser condenado à elegibilidade, isso está sendo apurado em uma instância, onde você tem uma prova maior a ser feita, é isso que eu estou falando, é só isso, não dá aqui, só que vocês tiveram 180 dias, mas o prefeito não teve, e não terá, porque essa ação civil pública ainda se arrastará. Muita água há de rolar nesses processos que envolvem a Prefeitura de São Sebastião da Grama. E se isso pode ser apurado perante o promotor, perante o juiz, não estou falando para passar a bola para lá, mas há já um parecer do Tribunal de Contas que apurou e aprovou as suas contas. Isso não está atestando, votando a favor ao tribunal que absolverá Emílio. Não, Emílio se defende, se defenderá, estará se defendendo por 1 ano, 2 anos, 3, quantos anos for preciso. É só isso que eu venho pedir a vocês. É só isso nessa votação, nessa hora da votação, que é uma votação muito particular de cada um, talvez alguns já tenham algum conceito preconcebido, é natural, não estou criticando, mas não seria melhor deixar essas decisões que são complexas, sim, porque envolvem cheques, assinatura falsificada, ao Ministério Público, à juíza de direito, e inclusive essa questão da creche, venho aqui humildemente, humildemente, como advogado simples que eu sou,
continuo sendo como advogado, sou Hugo, advogado, Andrade, posse de Vargas, sou advogado, que não tem a prepotência de achar que é o dono da verdade, não. Nunca terei, já passei por muita coisa na vida, transplantado de rim eu sou há 6 anos, né? O pessoal de Guarda aí sabe muito bem do que eu falo. Eu creio numa família que me trouxe conceitos bons também. Então não venho aqui, porque meu pai foi prefeito em 2018, eu tenho um carinho pelo poder público extremo. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Eu não estou aqui para degladiar, para fazer chicana, estou aqui para ser a voz de uma parte. Para fazer valer o Instituto Democrático, que é essa tribuna aqui, que acho que tantas pessoas de bem já falaram. Que me sinto honrado de estar aqui. Honrado. Gostaria de estar mais embaixo. Mas que eu só posso dizer uma coisa, que esses 2 fundamentos que estão sendo usados para reprovar as suas contas ainda estão sob júdice. Tanto a questão dos cheques, como a questão da creche está em apuração, tanto na União Federal, como talvez aqui já mandaram até o promotor. E aí essa é a esfera correta para isso. A esfera judiciária. É isso que eu venho aqui. Evidentemente pedir isso. E deixar claro que eu, na voz do ex-prefeito Emílio, estamos aqui, um cara lavado, de nós somos, respeitando a decisão de Vossa Excelência. Somente pedindo essa possibilidade de ser uma voz. De ser aquela voz que grita no deserto, para que alguém possa ouvir, hoje. Então, presidente, muito obrigado. Para mim foi uma honra esse debate de ideias. Para mim foi debate de ideias com Vossa Excelência, com o vereador Gabeira. Vereador, sai daqui, cumprimento a mão assim que sai, para que não se sinta nada de animosidade entre nós. Com certeza. Porque não é essa, nunca e nunca será a minha intenção. Tem que ser resolvido aqui, tem que ser resolvido aqui. Muito obrigado. Obrigado aos vereadores pelas reflexões, e ainda vereadoras, né? Que possam colocar na balança da justiça, né? A justiça tem aquela imagem da justiça, né? Os 2 pratos, né? E uma espada, né? E a venda. Hoje a espada, com todo respeito, é o parecer contrário. Eu estou pedindo para pôr na balança princípios constitucionais. Não estou querendo que vocês julguem ninguém hoje nem absurdo. Estou querendo que vocês exponham princípios constitucionais. Muito obrigado. Nossa função não é julgar, né? Quem julga é o Ministério Público. Justamente isso. O senhor pegou, sintetizou muito bem, porque eu não consegui falar em 15 minutos. A respeito do prazo de defesa, a gente seguiu o regimento interno da Câmara, tá? Está aqui, dos prazos, artigo 185, parágrafo E, parecer do Tribunal de Contas, desculpa, estou confundindo, porque eu estou falando dos 15 minutos. O que eu quero falar é do artigo 219, tá? Quando as contas são protocoladas na Câmara, essa comissão tem 12 dias para analisar, tá? E dar o seu parecer, tá bom? E foi o que foi feito como foram feitos os anos anteriores, seguindo o regimento interno, tá? Então, a Câmara seguiu o que ela tem que seguir, cabe a todas as pessoas envolvidas o direito de defesa, tá? Na Câmara funciona assim, e é assim que vai ser, tá? Qualquer envolvido, se fosse eu em outra situação, gostaria de ter o direito de defesa, e é o que é concedido a todos os brasileiros, e que seja feito assim, tá? Na Câmara vai ser tomadas providências conforme a sua lei orgânica e o seu regimento interno, tá? E o que a lei orgânica e o regimento interno manda é que seja feito assim. Bom, segundo, nós temos aqui, em relação ao Tribunal de Contas, gabinete do conselheiro Robson Marinho, que foi encaminhado algumas ressalvas em relação à prestação de contas, tá? Então a gente, da minha parte, vou falar por mim,
a minha opinião de voto não é embasada em alguma ideia que eu tenho, em algum problema particular. Tá? A gente tem a documentação aqui. E como essa é uma entidade de extrema confiança e está aqui para isso, é o que a gente deve seguir. Tesouraria. Ao final do exercício, constataram-se lançamentos contábeis na demonstração das variações patrimoniais, que reduziram das contas bancárias o valor de R$ 2.232.412,35, sendo que os fatos administrativos não foram esclarecidos pela Prefeitura. Então, isso aqui é uma parte, tá? A gente não deve tirar opiniões por uma parte, né? Tem um texto acima e uma continuação, tá? São alguns pontos que a gente marcou. Isso está disponível no site do Tribunal de Contas. Aquele que quiser acompanhar vai ter acesso às contas. Tem outra situação aqui que veio falar também deste mesmo problema. Também se constatou que a conta bancária 89, dígito 7, modificada para 89, dígito 2, na unificação com o Banco do Brasil, teve movimentação na contabilidade de R$ 6.826.648,79, dados enviados ao DESP. Contudo, exame ao extrato bancário, verificamos que no exercício de 2011 não houve quaisquer créditos ou débitos por parte da instituição financeira nesta conta, não havendo fidedignidade com o enviado ao DESP durante todo o ano, tratando-se de movimentação fictícia. Tá? Esses são dados enviados pelo Tribunal de Contas, tá bom? Então, da minha parte, o que eu gostaria de falar aqui era em relação a isso. Em relação aos cheques, eu acho que não cabe ser julgado a prestação de contas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu voto particular é embasado no trabalho que eu acompanhei, que é da CPI da creche, tá bom? Que a gente acompanhou algumas coisas, irregularidades, e foram apontadas, tá? As providências a serem tomadas pelas entidades responsáveis. A Câmara tem a obrigação de fiscalizar, e foi o que foi feito, tá bom? Da minha parte, por enquanto eu não tenho mais nada a falar. Eu gostaria de abrir a palavra aos senhores. Acredito que o vereador Milton, por ter apresentado o parecer desfavorável do tribunal, seria a pessoa que deveria inicializar a sua explanação. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Boa noite a todos. Antes de iniciar a minha explanação, eu também gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, nós temos a presença aqui hoje do ex-prefeito e não o prefeito municipal. Gostaria também de ler o artigo 29, inciso 8 da Constituição. Artigo 29, inciso 8.
inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Inclusive, de acordo, né, com Mirabete, nós somos invioláveis pelo nosso voto. Isso deixa bem claro que todos os vereadores podem decidir da melhor forma que achar possível. Quanto aos prazos, houve uma divergência. Os 180 dias que o nobre edil João Batista Cabelo se refere, eram os prazos da CPI para conclusão. Julgamento das contas foram feitos em 12 dias. Nós analisamos todo o processo. Em 12 dias era o prazo que a gente tinha para fazer o nosso parecer. Na explanação, o Dr. Hugo misturou um pouquinho os processos e os prazos. Então ficou talvez meio confuso. Quanto ao quanto à defesa que nós recebemos, foi protocolado ontem, vocês tiveram, se não me engano, 10 dias para elaborar. 15 dias de prazo. Eu tive 24 horas para fazer esse meu parecer que eu vou ler aqui hoje. Acho que não foi tão democrático assim. Também gostaria de observar que todas as defesas apresentadas aqui, que estão anexadas, eu não encontrei assinaturas. Eu acho que isso é irregular. Eu também fiquei contente em saber, no final da sua fala, quando o senhor colocou que não é o dono da verdade. Isso para mim me deixou mais aliviado. E cabe também lembrar que nós estamos analisando as contas da prefeitura. E cabe aos responsáveis responder por seus atos. Então nós vamos sim votar a prestação de contas de 2011. Não julgar, votar aceitando ou não. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, refere-se ao PC 0014 16 02611. Comentários sobre o voto do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Contas Municipais, exercício de 2011. Como presidente da comissão, votei desfavorável, ou seja, votei pelo não acolhimento do parecer do relator da Comissão de Orçamento desta Casa de Leis, vereador Jorge Pio Serafim. Quero ressaltar que não me baseei em apenas 2 argumentos, conforme alegou a defesa. Foram mais. Conforme alegou a defesa, pelo senhor Dr. Hugo Andrade Costa, representante legal do senhor Emílio Bison Neto, em sua defesa perante a Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, conforme a procuração ad judice em anexo. Foi analisado todo o referido processo e com fundamento legal no artigo 56 do Regimento Interno, optei por exarar voto em separado.
não concordo com o parecer favorável da Eclésia Corte de Contas, considerando que em seu relatório, refere-se ao TC 001416-02611, são mencionados várias irregularidades, bem como royalties, página 3 do relatório. 62,66% do valor recebido foram aplicados em despesas impróprias, descumprindo o artigo 24 do Decreto Federal número 1 de 1991 e o artigo 8º da Lei Federal número 7.990 de 1989. Tesouraria, páginas 3 e 4. O presidente da Câmara acabou de ler esse item quanto às irregularidades sobre a tesouraria. Portanto, vou seguir em frente. Execução contábil, execução contratual, página 4. Obra construída e paga com recursos federais, sendo que os empenhos indevidamente oneram orçamentariamente recursos municipais. Então nós temos aqui recursos federais prejudicando recursos municipais em função de empenhos indevidamente. Falha na movimentação contábil, página 12. Outro ponto relaciona-se à conta 8902 do Banco do Brasil, antes conta da Caixa, nossa Caixa. Contabilmente, nessa conta foram mencionadas R$ 6.826.648,79, sem correspondência no extrato bancário apresentado, havendo neste apenas os saldos de R$ 60,28, tarifa de extrato bancário, em 1 de 1, e 0 ao final do exercício, após transferência de R$ 36,28 e 29 de 12 de 2011. Para a fiscalização, analisando a movimentação contábil da referida conta, não ficou comprovado que os valores citados nas folhas 199 do mencionado expediente saíram das contas para o Caixa, havendo possibilidade de eventual desvio. Isso está no relatório. Ademais, o Tribunal de Contas faz recomendações ao chefe do Executivo, o que confirma que houve irregularidades, página 21 e 22 também do mesmo relatório. Porém, na página 4 do relatório citado, confirmam que as recomendações consignadas nas contas do exercício de 2009 não foram atendidas pelo ex-prefeito. Então fica uma dúvida. Se não foi atendido uma vez, será que seria atendido outra? Quanto à citação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, quero ressaltar que esta investigou o fato certo, ou seja, irregularidades apresentadas pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, na investigação realizada referente ao ano de 2011.
podemos observar que esses apontamentos fazem parte dos atos dos autos do processo e foram citados na página 15 do relatório em análise. Sendo assim, não são questões novas, conforme a alegação da defesa, e, portanto, não houve clara ofensa ao devido processo legal. Ademais, o Tribunal de Contas já instaurou o processo em apartado e julgou irregularidades no processo licitatório da tomada de preços e aditivos. Isso o nobre presidente acabou de ler agora há pouco. Esclareço ainda que a CGU, em seu relatório de fiscalização, relata a manifestação da unidade examinada em 17/11/2011 para cada item, ou melhor dizendo, para cada constatação ou cada fato. Portanto, foi dado ao ex-prefeito o direito ao contraditório, assegurado na Constituição Federal, artigo 5º. Quanto aos cheques descontados irregularmente na boca do caixa, o próprio ex-prefeito confirma os fatos, apesar de alegar que a assinatura dos mesmos não era de sua autoria. Mas está aqui cópias dos cheques confirmando sua existência. Cabe a nós, vereadores, analisarmos que houve o desvio do dinheiro público. Ou seja, a prestação de contas de 2011 foi prejudicada. Sendo assim, se houve subtração irregular do dinheiro público, as porcentagens citadas no parecer da Igreja Corte não condizem com a realidade. Gostaria de lembrá-los que o parecer da Corte baseou-se em porcentagens aplicadas à saúde, educação e outros. Esses cheques não são, portanto, fatos novos. Apenas confirmam porque o item tesouraria não confere. A Prefeitura Municipal constatou e informou que não existem empenhos correspondentes aos cheques escritos, tendo em vista que todos os cheques foram descontados na boca do caixa. E o ex-prefeito não conseguiu explicar onde esse dinheiro foi empenhado. Concluímos que houve a improbidade administrativa por parte do ex-prefeito e tesoureiro. Toda despesa orçamentária deve passar por 3 estágios: empenhos, liquidação e pagamento. Lei 4.320/64, artigos 60, 62 e 64. A pessoa que ocupa cargo de prefeito ou cargo de tesoureiro tem o dever de verificar os pagamentos realizados e não permitir que o dinheiro vivo seja sacado de agência bancária e se torne prática rotineira no órgão público. Quanto à alegação da defesa de não ter sido dado direito de ampla defesa ao ex-prefeito, antes do parecer da comissão, não procede, tendo em vista que a comissão tem 12 dias para apreciar o parecer do tribunal, concluindo o projeto de decreto legislativo, salientando também que o mesmo deve ser colocado na pauta da ordem do dia da sessão imediata.
Trata-se do artigo 219 do Regimento Interno, parágrafo 1º, 2º e 3º. Para finalizar, e com maior relevância, o Ministério Público de Contas emitiu parecer desfavorável às contas de 2011, o que foi acatado por mim e espero que também seja acatado pela maioria dos vereadores dessa casa. Não se tratou de um voto pessoal, conforme alega a defesa. Por derradeiro, confirmo meu voto pelo não acolhimento do parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa de Leis, rejeitando o parecer favorável referente às contas do exercício de 2011. São Sebastião da Grama, 25 de março de 2014. Vereador Milton César Palmiro, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado. Mas alguém gostaria de se manifestar? A respeito do Ministério Público de Contas do Estado, eu tenho um parecer aqui, do TC 1416/023/1, exercício 2011, assunto: irregularidades constatadas na fiscalização in loco, lançamentos contábeis alterando em valores vultuosos, saldos bancários, não sendo lastreados por documentos probatórios. Relator, conselheiro Dr. Robson Marinho. Mais alguém gostaria de se manifestar? Ninguém? Vamos dar sequência então. Atenção para a chamada regimental. Denise Nogueira de Oliveira Andrade. Presente. Neide Aparecida Fernandes de Paulo e Silva. Presente. João Batista Capelo. Presente. Jorge Pio Serafim. Presente. Milton César Palmeiro. Presente. José Ricardo Louro. Presente. Benedito Barbieiro. Presente. Fernando César dos Reis Vasconcelos. Presente. E Rafael Macherim Montoro. Presente. Esclareço ao plenário que serão deliberados e votados na presente sessão, em primeira e única discussão e votação, os projetos de lei números 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077 e 078/2014, todos de 20 de março de 2014, e o projeto de decreto legislativo número 001/2014, moção de apoio e o requerimento número 004/2014. Passamos agora à ordem do dia. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 067, de 20 de março de 2014, que revoga a lei municipal número 109, de 15 de junho de 2011 e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 068, de 20 de março de 2014, revoga a lei municipal número 117, de 15 de junho de 2011 e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 069,
de 20 de março de 2014. Revoga a Lei Municipal número 175, de 15 de fevereiro de 2012 e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 070, de 20 de março de 2014. Revoga a Lei Municipal número 185, de 13 de junho de 2012 e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 071, de 20 de março de 2014. Revoga a Lei Municipal número 185, de 27 de junho de 2012 e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Está em deliberação do plenário. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 072, de 20 de março de 2014. Revoga a Lei Municipal número 012, de 27 de março de 2013 e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 073, de 20 de março de 2014, autoriza a doação de área à empresa que especifica e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 074, de 20 de março de 2014. Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 075, de 20 de março de 2014. Altera a redação dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Municipal número 026, de 24 de junho de 2005 e dá outras providências. Gente, por favor, silêncio na plateia. Está em deliberação, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 076, de 20 de março de 2014. Dispõe sobre a criação de cargo público de provimento em comissão e dá outras providências. Está em votação. Vereadora Denise, contra ou a favor? Sou favorável. Neide? Favorável. João Batista? Favorável. Jorge Pio? Favorável. Milton? Favorável. José Ricardo? Favorável. Benedito? Favorável. Fernando? Favorável. E Rafael, favorável. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 077, de 20 de março de 2014, que autoriza a desafetação e a doação de imóvel à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de São Sebastião da Grama, e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação,
o projeto de lei número 078, de 20 de março de 2014, autoriza o Poder Executivo Municipal a acrescentar área imóvel rural ao perímetro urbano do município e dar outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 001/2014, de 20 de março de 2014. Dispõe sobre a deliberação da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama no julgamento das contas do ex-prefeito engenheiro florestal Emílio Bison Neto, deste município, conforme parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC 0014-16/026/2011, referente ao exercício de 2011. Está em votação. Vereadora Denise, contra ou a favor? Sou favorável ao projeto. Vereadora Neide. Favorável ao projeto. Vereador João Batista. Favorável ao projeto. Vereador Jorge Pio. Favorável ao parecer do tribunal. Contra o projeto. Olha só, eu como relator, foi feito, bem entendido, que aqui, no parecer do tribunal, vistos, relatados e discutidos atos, pelo voto dos conselheiros Robson Martins, presidente, relator Edgar Camargo Rodrigues e Cid Beraldo Stanilau Beraldo. A segunda Câmara, em sessão do dia 22 de outubro de 2013, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, exercício de 2011, com recomendações ao chefe do Executivo, constantes no voto do relator juntado aos autos. Na ocasião, reconheceram em definitivo os seguintes resultados contados: aplicação do ensino, 26,58%, aplicação na valorização do magistério, 60%, utilização em 2011 dos recursos do Fundeb, 100%, aplicação na saúde, 17%, despesas com pessoais e reflexos, 38%, deu um superávit orçamentário de 6,7%. Presente o procurador do Ministério Público de Contas, José Mendes Neto. Deu-se favorável Robson Marinho, presidente relator. Então, senhor presidente, meu relatório feito em cima dos fatos que estão aqui, porque a maioria dos fatos citados aí não fazem parte desse relatório, não fazem parte do Tribunal de Contas do Estado. Mas cumpre a nós, como vereadores, apurar isso também. Calma. É que nós estamos tentando fazer. Fizemos, né? Não, agora você misturou CPI com aprovação. Isso está aqui. Não. Calma, gente, mantendo bom senso e no acordo. Então, aqui eu não vejo nenhum relator do senhor. Então, o senhor não pesquisou nada até agora, o senhor não falou nada. Olha, eu não sou da comissão, assim, Então, estou julgando. é por isso que eu estou julgando agora. Estou falando porque meu voto foi favorável ao parecer. Porque o único que eu vi que consultou os atos foi o vereador Milton. Mas o presidente é ele que tem. Então, Gente, essa discussão eu acho desnecessária. Continua, prossegue o seu parecer, viu? Calma, tira. Consultamos juntos, eu e o professor Milton, tanto é que discutimos vários pontos. Então, tem certas coisas que fala, mas ninguém procurou ver lá onde estão as defesas, ninguém tocou no assunto das defesas. Porque ele se defendeu junto ao encaminhamento do tribunal. Ele se defendeu das acusações. Só que eu não vi ninguém falar das defesas dele. E agora simplesmente julga tudo. É isso, por isso que eu estou falando. Então, por isso que eu li tudo. Eu li tudo. Então, por isso que eu falei assim, não é isso aí não. É do tribunal. Também li. Tá. Não, senhor presidente, é por isso que eu fiz um relator favorável ao parecer do tribunal. Tá certo. É que nós, eu e o professor Milton discutimos várias vezes. Isso é um direito, O seu voto é soberano, mano. isso é um direito seu, viu? Soberano. Então, meu voto é favorável ao parecer do tribunal, Contra o parecer da da comissão. comissão. Tá certo. Vereador Milton.
Voto favorável. Vereador José Ricardo. Voto favorável. Vereador Benedito. Voto favorável. Vereador Fernando. Voto favorável. Vereador Rafael, voto favorável. Aprovado o parecer da comissão, projeto, por 8-1, contas rejeitadas de 2011. Está em deliberação do plenário em primeira discussão e votação o requerimento número 004, de 20 de março de 2014, que especifica. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, a moção de apoio de 20 de março de 2014, que especifica. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está franqueada a palavra para explicações pessoais. Alguém deseja fazer alguma explicação? Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.